Pronto. Então, hoje, dia 21/7, 21 de julho de 2021, aula de número 3, né? Da disciplina de automação 1, do curso técnico e eletrotécnica do campus de Camaçari. Meu nome é Jailton Gomes e hoje o nosso tema da aula é motores de indução, tá? Antes de iniciarmos a aula, estava mostrando para vocês lá a página. Eu coloquei lá no nosso AVA essa informação sobre a vaga, né? As vagas do processo seletivo. Vocês aqui, deixa eu ver. Automação 1, segundo semestre. Essa aqui. Salvo engano. Então tá aqui, ó. Clicar aqui no. Quando vocês clicarem, vai aparecer lá o link. Deem uma olhada, os interessados vejam como é o processo lá, tá bom? Já aproveitando aqui o nosso AVA, vocês viram lá o seminário? Já olharam lá? Fizeram a leitura? Tem alguma dúvida sobre o seminário? Eu estou de Não, professor, é só leitura, né? seminário? Não, leitura, e se tiver alguma dúvida, a gente falar aqui sobre ele, né? Ah, não, beleza. Eu confesso que eu não concluí ainda, não, professor, por causa do trabalho, não tive como ainda ler tudo. Então é só essa página aqui, com relação às Qual- limitações, né? É da página. O primeiro capítulo é da página 17 a 40 e pouco, né? Não, Falei tudo, né? não, peraí, tô falando seminário, Robson. Hum, Aqui, ó. Seminário sobre relés supervisores para comandos elétricos. Esse seminário vale 2 pontos. Ele corresponde aos 2 pontos da nosso segundo ciclo, ciclo número 2. certo. Vocês precisam da mesma aquele mesmo esquema lá do que vocês fizeram sobre o osciloscópio, né? A Uhum. data limite é dia 28 para entregar, né? Ou pelo AVA. Pelo AVA não mande, não. Vê se vocês colocam um link da internet, que é muito mais fácil. No Certo. stream de vídeo, quando para baixar, demora bastante. Para vocês enviar, certamente também deve demorar. Bota lá no YouTube, qualquer um que tem e-mail Gmail, pode colocar no YouTube, manda um link para mim, para eu poder acessar, é muito mais fácil. Senão eu tenho que baixar, e são muitos para eu baixar, para guardar. Então eu guardo os links, fica mais fácil para mim. Senão são muitos aqui, todas as turmas que eu tenho hoje, o seminário que vocês estão apresentando é dessa forma, tá bom? Coloca lá no YouTube, manda um link para mim, que eu acesso. Então vocês podem posta lá no AVA esse link, tá? Até o dia 28/9, vocês podem estar enviando esses links dos trabalhos de vocês. Só que, no dia, tem uma observaçãozinha aqui embaixo, no dia 10/8, ou seja, daqui a 20 dias, mais ou menos, vocês deverão entregar um pré-projeto do seminário, valendo a metade da nota. Pode ser uma gravação, professor, explicando o que é que vocês vão fazer. Pode mandar um arquivo, né, um arquivo texto. Vocês podem mandar um vídeo. Vocês se reunindo, diz, ó, a gente vai falar sobre isso, a ideia é fazer isso, tá bom? Então, é importante que vocês entreguem até dia 10 esse arquivo dizendo o que é que vocês irão apresentar nesse seminário, tá? Qual é o planejamento de vocês para o seminário. Então, esse seminário é sobre relés supervisores para comandos elétricos, são os relés protetores, os relés temporizadores e os relés de nível. Então, para cada item desse, para cada tipo de relé diferente, é importante que vocês mencionem o conteúdo obrigatório desses. 20 minutos, tá? Um tempo máximo de 20 minutos. Serão penalizados aqueles que ultrapassarem 20 minutos. Também não pode ser muito pequeno. Ok? Agora tem que ter o conteúdo.
Então, o que é, para que servem e onde são usados esses relés protetores. O seu modo de operação e o seu diagrama temporal. Tanto para os relés protetores quanto para os relés temporizadores. O que é, para que servem e onde são usados. Modo de operação e diagrama temporal. Relé de nível. O que é, para que servem e onde são usados. A mesma coisa. Modo de operação e diagrama temporal. O arquivo, ó, a fonte de consulta, está aqui, ó, observação. Fonte de consulta consiste exclusivamente. Vou botar o óculos aqui, tá meio ruim para mim. Estou lendo aqui, mas meu olho está irritado. Vou botar o óculos aqui. Estou ficando meio atrapalhado aqui, peraí. Professor, travou a tela. Você quer buscar o óculos dele. Ah, tá. Sim, ô Robson, esse seminário é o quarteto, né, que nós formamos, né? Positivo. Vamos começar a pesquisar aí. Esse negócio que ele falou aí, tá aí no ar, que eu não vi? Tá tudo no AVA aqui. Esse negócio da VEG aí? Da VEG? É que ele botou aqui na observação aqui embaixo. Deixa eu ver aqui, tô com o AVA aberto aqui. A fonte de consulta consiste exclusivamente do material catálogo VEG, disponibilizado pelo professor até o dia 10 do... Cadê esse catálogo VEG que eu não vi aqui? Deixa eu ver se eu acho. Catálogo VEG. Já tem algum quarteto aí montado? Tem o nosso aqui. Vamos lá? Professor? Eu ouvi já a conversa aí. Deixa eu concluir que aí você Já vai viu? entender. Aqui eu estou no AVA, Robson. Você não está vendo aí, não? É que eu estou aqui no AVA olhando aqui Está trabalhando, o né? catálogo VEG. Aqui, ó. Vou lá, vamos lá. Preste atenção. Então, tá aqui as orientações, né? Tem essa observação que a fonte de consulta é exclusivamente o material do catálogo VEG disponibilizado pelo professor. Olha ele aqui, ó. Deixa eu ver que para mim aqui, acho que não apareceu. Deixa eu ver. Eu estou aqui com a visão do aluno. Então, você vai aqui, ó, baixa, tá? Você baixa esse catálogo. Eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Oi. Para mim não está aparecendo, não. Catálogo? Aqui o arquivo embaixo é um linkzinho. Um PDF, né? É um PDF. Para mim não está aparecendo, não. Embaixo da observação não está aparecendo esse PDF, não. Aqui é a visão do aluno, ó. Visão do estudante. Você está no telefone? Será que é porque está no telefone? Aí ele aparece aqui para mim, tá vendo? Vou mostrar o catálogo. Posso compartilhar aqui a tela rapidinho? Pode. Deixa eu ver. Pode. Deixa eu compartilhar aqui, então. Qualquer coisa você pega pelo título. Tá aí na internet, não é nada de difícil de se conseguir, não. Viu? Eu mostro para vocês aí. Deixa eu parar a minha, né? Vai, compartilha aí. Cadê? Deixa eu compartilhar aqui. Não é nada difícil, não. É só colocar aí na internet. Agora, tirem, sei lá, olhe agora que eu vou mostrar para vocês. Para que vocês não tenham dificuldade. Desça mais aí. Cadê o seminário? O seminário está aqui. Aí tem observação aqui, ó. Aqui então você tem que clicar lá em cima. Tem que clicar lá em cima, aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, seminário, ó. Ah, aqui dentro, tá aqui dentro. Isso, clica aí. Isso.
Ah, Olha beleza. lá ele. Tá vendo? Beleza. Vou interromper aqui. Beleza. Então é só clicar lá, tá, gente? Tem que clicar lá no. Deixa eu apresentar a tela aqui. Tem que clicar lá na tarefa para que ela possa aparecer. Professor, Oi. Oi, Márcia. boa noite, tudo Tudo bom? bom? Eu procurei o livro que o senhor pediu para ler, o segundo capítulo, só que eu não consegui localizar. Tá aqui no Ava também, ó. Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui para. Ai, meu Deus. O Ava trava algumas vezes. Uhum. Aqui o livro, ó, Márcia. Você clica aqui, ó, no link que tá no Drive, Sim. aí ele dá acesso. Mas esse livro, se você colocar o autor, ele tá aí na internet, Cleiton Moro Frant. Clayton. Na internet também acho. Acha, Clayton. Ou Clayton, sei lá. Moro Frant, anota aí. Se Pronto. colocar aí na Porque eu internet, você vai procurei achar. para ler e não consegui localizar. Por isso Uhum. Pronto. Anota aí, ó, acionamentos elétricos e o autor. Aí vai estar lá, é muito fácil. Inclusive tem um site que eu não terminei não gravando. Tem outros livros lá de instalações elétricas. Tem vários livros nesse site. É uma boa para vocês. Talvez você consiga aí na sua procura esse site aí, que ele tem um bocado de livro. Tá? Vamos voltar aqui. Tá ok. Vamos voltar aqui para o nosso. Sim. Então, aqui no nosso seminário, quando você clicar aqui em seminário sobre relés supervisores, aqui nessa página não vai estar, né, na página inicial. Você precisa clicar na tarefa, que é o seminário, e aqui abaixo, ó, vai estar lá o catálogo. Como eu já baixei o catálogo, ele está aqui, ó, relés supervisores. Então, esse aqui, ó, é um catálogo. Essa talvez seja, pelo menos até o terceiro, quarto semestre, essa é talvez seja a única tarefa que vocês fazem de consulta a catálogo. Então, esse aqui é o catálogo do fabricante WEG, ó. WEG, uma das maiores fabricantes de motor do mundo. Ela, inclusive, eu recebi aí uma notícia de que ela está se desenvolvendo bastante aí na área de automação, né? Mas ela tá automação de alto nível, não estou falando de automação industrial, não, automação de alto nível mesmo. Porque hoje ela se resume a pouquíssimas coisas, alguns equipamentos simples de automação, né? Então, de automação avançada, tá? Então, o material de consulta é só esse, tá? Então, esse material de consulta, que é um catálogo, ele tem toda essa parte aí, ó, relés protetores, relés temporizadores e relés de nível, ok? Então, aqui tem alguns desses tipos, né? Sequência de fase, falta de fase, relé de nível, tal. E na sequência aqui das páginas, vocês vão ver, ó, ele fala um pouquinho aqui desses relés eletrônicos, né? Ele faz algumas referências gerais desses relés eletrônicos. Circuito eletrônico de alta precisão, possuem LED para indicação, contatos de alta confiabilidade, né? Algumas normas que ele atende, né? Algumas certificações, algumas especificações também. E aí ele fala aqui, ó, começa mostrando não só o elemento físico, né, o temporizador físico, os seus ajustes, as suas conexões, os seus LEDs de indicação, como também mostra a dimensão e os tipos, né?
RE, PE, que é o retardo na energização, PE, que é o pulso de energização, CI, que é ciclo de 2 ajustes início ligado, e assim por diante. Na sequência, ele fala sobre os relés protetores, quais são os tipos, né? O que são, talvez alguma aplicação que seria estes itens aqui, ó, que seria, não digo para que serve, mas onde são usados, um exemplo de utilização, talvez vocês precisem buscar uma outra referência, tá? Mas de resto, não precisa não. Tá tudo aqui no catálogo. Então, tanto para relés temporizadores quanto para relés protetores, ele diz o que é, para que servem, os tipos, ó, RPWSF, que é o protetor de sequência de fase, o protetor de falta de fase, o protetor falta em sequência de fase. E aí vai, né? E aí ele segue. Também o protetor de monitoramento de temperatura. O relé de nível também, o que é, para que serve, não dá um exemplo prático, né? Uma aplicação real, tá? Depois ele vai explicar cada um deles aí, ó. Cada um deles não, ele detalha mais um pouco sobre esses relés temporizados, ok? Fala um pouquinho como identificar, né? Porque aqui RTW é marca, que é relé temporizado VEG, né? Que é o W corresponde à marca, né? Então RT é o relé temporizador e W é VEG. Esses dois últimos aqui, ó, esses dois dígitos, RE, PE, corresponde ao tipo. 01 é o número de contato. Então vocês precisam ler para entender por que essas referências, qual o significado desses códigos de referência, tá bom? Aí ele mostra aqui os seus tipos e quais são os que estão disponíveis no mercado, de acordo com os tipos, né? Aqui são as tensões de alimentação das bobinas de acionamento. E aqui vem, ó, o modo de operação e o diagrama temporal. Ó, modo de operação, diagrama temporal. Modo de operação, diagrama temporal, modo de operação, diagrama temporal. Então, o modo de operação, ele descreve aqui, ó, tá? Na tabela. E o diagrama temporal é nada mais, nada menos do que a representação gráfica no modo de operação. Então, tudo que está escrito aqui está ilustrado aqui. Tudo que está escrito aqui está ilustrado aqui. Ok? Então, modo de operação, diagrama temporal, modo de operação, diagrama temporal. Todos eles têm, ó. Aqui depois a gente vê. Mas todos eles têm. Aqui ela é temporizado VEG, tá vendo? Então, aqui, quando você vai para os relés protetores, você tem também aqui, ó, os diagramas temporal individualizados, tá vendo? Diagrama temporal desse relé protetor VEG, SFF, FSF, sequência e falta de fase. Então, tem as descrições, as ligações. Então, todas as explicações necessárias estão aqui. Ajuste, o LED, onde é que o LED vermelho acende quando o verde acende ou uma apaga, os ajustes que ele tem, a simbologia dele em um diagrama de comando, o frontal desse relé, o que é que você tem lá disponível. Você tem um L1, os contatos 15, 16, 15, 18, L2 e L3, tá vendo? L1, L2 e L3. Aqui é a representação do front lá do relé e as conexões, e aqui o diagrama temporal, enfim. Todas as informações aqui, ó, relé e proteção VEG, ele fala algumas coisas. Funcionamento deve ser ligado em série com os sensores, tá vendo? Com todas as informações que vocês precisam estão aqui, ó. Tudo direitinho, não precisa consultar mais nada. Ah, professor, mas não é o mesmo efeito? Não é o mesmo efeito. A ideia é que vocês
A gente às vezes ouve do aluno isso. Eu mando usar essa instrumento, essa ferramenta, esse material, o aluno busca uma outra fonte. Mas o objetivo é que vocês façam uma pesquisa no próprio catálogo. Então, tem catálogo de motores elétricos, por exemplo, o catálogo de motores elétricos de, de uma grande fabricante de motor, é praticamente não vou dizer um livro de motores de máquinas elétricas, porque ele não vai falar sobre, alguns até falam um pouquinho, né, sobre a parte física, né, e matemática do motor elétrico. Mas ele é um material de consulta, é uma bibliografia, um livro, praticamente, né, esse catálogo, onde você vai encontrar o que você precisa saber desses motores. Os modelos, os tipos, o que varia um do outro, qual a vantagem de um para o outro, dentro da mesma marca, dentro da mesma linha, né, na linha de motores, como esses elementos também, esses elementos utilizados em automação e sistemas. Então, o catálogo é uma fonte segura, clara, objetiva, tá, de consulta e entendimento desses dispositivos. Então, quando o professor pede, é para consultar esse material único exclusivamente. A única coisa que talvez não, que não tem aqui são as aplicações, onde você pode aplicar um exemplo de aplicação para cada um deles, né? Aí vocês vão ter que buscar, porque aqui não vai ter. Mas fora isso, toda a parte teórica sobre esses elementos estão aqui no catálogo do fabricante. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Acredito que não, né? Então, a mesma coisa são as atividades quando eu posto. Elas estão devidamente orientadas. Mês passado teve um aluno que eu vou disponibilizar o diagrama para vocês montarem. O aluno pegou um outro diagrama. A gente fala aqui o tempo todo que o nosso acionamento é de motor trifásico. Aí ele foi lá, montou um circuito no CAD de cima de acionamento de motor monofásico. Eu falei, mas é a mesma coisa? Eu falei, não é a mesma coisa. Não é. Eu pedi uma atividade orientada. E a orientação é você reproduzir aquele diagrama, que ele tem muito mais componentes do que esse, e não o diagrama de um circuito monofásico. Aí foi uma luta para ele. Na verdade, tem outras coisas envolvidas aí. Mas, enfim. Vamos lá para o nosso conteúdo, né? Alguma pergunta? Fala agora ou se calem para sempre. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre motor de indução. A gente já falou na aula anterior. Na primeira aula a gente falou sobre os nossos conteúdos, sobre nossas aulas. Na segunda aula a gente falou sobre o princípio de funcionamento de motores, as partes que constituem o motor elétrico, né? Em especial o trifásico, que basicamente os outros motores terão as mesmas partes, né? Escolhi o motor trifásico, eu só tenho aquela animação do motor trifásico de indução do tipo dela desse quilo, tá bom? Como ele corresponde, ele atende, né? E outra coisa, o nosso principal foco é o motor trifásico, ele é o mais utilizado. Então, justifica também a utilização daquela animação, porque ele vai ser o motor que vocês mais irão encontrar aí na vida profissional de vocês, né? Então, na aula passada, a gente viu um pouco sobre motores trifásicos e monofásicos, essas classificações, a CDC, algumas aplicações, tudo superficialmente, né? Tipos de motores, um pouquinho sobre o motor do tipo Gala de Esquilo. E a partir de hoje, né, além de falar todos um pouco, né, aprofundando um pouco mais desses itens da aula anterior, nós iremos falar sobre o motor da LAN, de 2 enrolamento e 3, na verdade, de 2 enrolamentos que são motor da lambda que são de 2 velocidades, motor de 2 enrolamentos que são de 2 e 4 velocidades e o motor de 3 velocidades. A gente vai mostrar com mais detalhes sobre o estator e o rotor e vamos falar sobre os motores monofásicos. Hoje é o que a gente tem para o nosso conteúdo. Então, voltando um pouquinho do que a gente já viu,
O motor elétrico é um dispositivo que transforma energia elétrica em energia mecânica. Isso a gente já viu na aula passada, né? Aplicados em acionamento de bomba para deslocamento de fluidos, exaustores, ventiladores, compressores, guindaste, ponte rolante. Também vimos na aula passada. Então, a gente viu que esses motores de indução correspondem a quase 80% da energia consumida na indústria. Quem trabalha na indústria aí sabe, a quantidade de motor é absurda. Praticamente, a instalação Fabril tem uma quantidade imensa de motores elétricos, tá? Por isso que justifica o nosso estudo, principalmente o motor trifásico do tipo Carro de Resquilo, que corresponde a uma parcela significativa desses 80%, de 90% desses 80%, 90% desses 80% do consumo de energia elétrica por motores vem de motores do tipo Gala de Esquilo, ou até mais, tá? Então, é só aqui uma figura mostrando um motor monofásico e um motor trifásico. Então, aqui é um motor monofásico. Normalmente, o motor monofásico se apresentará com uma carcaça lisa, né, e não aletada. Aí é fato, o motor monofásico vai ser o único que vai ter essa saliência aqui, ó, essa proteção, ou esse habitáculo aqui. Mais na frente a gente vai ver o que é que tem dentro desse habitáculo. Diga, Robson. O senhor está falando esse de cima como monofásico, mas a legenda está trifásico. Não está trifásico na legenda, não. Eu estou mostrando aí, que eu quero mostrar para vocês o seguinte: não é o que vocês veem como aparência que vai definir se aquele motor é trifásico ou não, entendeu? Então a ideia é a mistura aí mesmo, né? Porque você pode ter. Aí motor com carcaça lisa, ó, é monofásico. Negativo. Entendi. Porque assim, o que a gente tem? Como o nosso tempo é reduzido, eu tenho uma apresentação, quando é no presencial, que eu mostro vários tipos de motores fabricados, né? E lá tem motor de carcaça lisa e que não é motor monofásico, entendeu? Então, para que vocês não associem carcaça lisa a motor monofásico. Isso aqui você pode associar, ó. Esse chapéuzinho aqui, sei lá como é o nome disso aqui. Essa caixinha aqui. Aí sim, né? Normalmente, talvez 99,99%, que já que eu não conheço tudo, esse corresponde a motor monofásico. Mas não tem isso aqui, aí você não tem como saber. 50% pode ser monofásico e 50% pode ser trifásico, tá? Dependendo, inclusive, da forma construtiva. Lógico, com a experiência você vai ver, não, esse aqui é monofásico. E você vai acertar, porque em sua maioria, ele vai ter realmente aquela forma, tá bom? Então, carcaça aletada não significa que ele é um motor trifásico, tá? E carcaça lisa não significa que esse motor seja monofásico. Então, essa legenda está assim mesmo, de propósito. Não é para confundir vocês, não. É para deixar vocês cientes. Você vai olhar para o motor, para esse é trifásico. Não cai nessa. Tem que olhar a placa de característica e verificar, tá bom? Olha o motor monofásico aqui com carcaça aletada, tá vendo? Isso aqui é um exemplo ridículo, né? Mas tem motores, né, com tamanhos de carcaça maiores que vai ter carcaça aletada e ele é monofásico. Então, nessas aplicações aqui que a gente pode ver, aqui temos uma bomba conhecida como bomba periférica. Essa bomba é uma bomba muito simples, é uma das mais baratas, né? Ela é a mais barata de todas. Então, para instalações elétricas residenciais, para transporte de fluido, né? Para encher tanque, transferir água, enfim, essa é a mais usada por conta do seu custo. Baixa manutenção, vida útil razoável, né? Que compensa, inclusive, o seu preço. Antes da pandemia, você comprava uma bombinha dessa aí de R$100. Hoje ainda você consegue comprar ela de R$120, mas já chegou durante a pandemia a R$250, mais do que dobrou, mas aí o preço já está voltando. Em contrapartida, as outras bombas, um preço, né, um pouco superior de uma bomba centrífuga, né, que é essa aqui mais ou menos, tá? Ela já vai partir aí, se essa aqui é 100, aqui é 200,
Se essa daqui com uma potência um pouquinho maior, 150, essa daqui já vai para R$ 400. Então, essas bombas são um pouco mais caras, tá bom? Repara aqui que é um motor com a carcaça lisa, né? Não é aletada, mas o importante aqui não é identificar esses motores se é trifásico ou monofásico, e sim a utilização desses motores para acionamento de bomba. Isso aqui é uma bomba centrífuga de múltiplo estágio, tem muita vazão e muita pressão. Aqui é uma bomba alternativa, normalmente quando você precisa dosar alguma coisa, você usa esse tipo de bomba. Aqui são bombas centrífugas e aqui também bomba centrífuga. Então, esses motores também são aplicados em exaustores. A gente diferenciou o exaustor de ventilador na aula passada, não muda muita coisa. Alguns, se eu não me engano, dá para identificar, acho que esse aqui normalmente é um exaustor, né? Com essa forma construtiva, né? Mas existem ventiladores e exaustores com essa forma construtiva também, então não é muita referência você olhar. É importante saber qual é a função desse equipamento lá no seu processo para identificar se ele é um ventilador ou um exaustor. E temos 3 exemplos de compressor, também movido por motores elétricos. Aqui é um motor de geladeira. Esse motor elétrico está lá dentro, né, desse conjunto, é hermeticamente fechado esse equipamento. Tem um certo nível de óleo, ele fica, não sei se ele fica exatamente banhado em um óleo, eu não me lembro, né? Mas o motor está aqui dentro dessa cápsula, né, encapsulado, e ele gira um conjunto mecânico que faz essa compressão do gás refrigerante, né? Esse aqui é um compressor que muitas de vocês já viram aí em borracharia, em vários, em oficina de pintura, em oficina mecânica, né? Que são compressores para armazenar ar, para normalmente ou para encher um pneu ou para ser utilizado como energia cinética, né? Para apertar, afogar parafuso, para poder desembestar, acho que é desembeçar, né? Pneu, enfim. Esse aqui é um compressor de refrigeração. E esse compressor é para altos, para grandes, né? Grandes equipamentos de refrigeração. Vocês podem ver um desse, por exemplo, naquelas esferas que tem ali. Quando vocês vão para Dias Dávila, naquele trevo de Dias Dávila, vocês olham para Braskem assim à direita, aquelas esferas utilizam. Esse aí, eu acho que esse compressor é um pouquinho antigo, tá? Acho que tem compressor. Não, esse é um pouquinho antigo. Se tiver curiosidade, pergunta para o professor Ivan, que ele deve saber mais um pouco. Deve saber melhor do que eu, que eu já estou fora da indústria há 14 anos, pelo menos. Mas esse é um compressor antigo, de refrigeração, né, de grande refrigeração, e hoje nós temos outras tecnologias, como compressor de parafuso, mas esse daqui você vai encontrar em alguns lugares aí para refrigerar, por exemplo, aquelas esferas lá da Braskem, né? Então, aplicação também em pontes rolantes e guindaste. Então, temos nesse daqui, ó, que dá para ver um pouquinho melhor, cada motor, ó, 1, 2, 3, 4, deve ter alguns aí, ó, talvez escondidos. Então, são 4 motores, cada um responsável por um movimento dessa ponte rolante, ok? Aqui também temos um, que deve ser desse guindaste, mas deve ter outros motores que movimentam. É uma talha elétrica, eu acho aí. Ponte rolante, talha elétrica. Aqui deve ser a talha só, né? Você está falando, né? Isso. E aqui é a ponte rolante, né? Isso. Pronto. É porque aqui tem esse aqui, ó, essa roldana. Por isso que eu achei que também fosse ponte rolante, entendeu? Não sei. Mas enfim, aqui é uma talha, porque é o que a gente consegue ver aqui, ó. É uma talha elétrica com motor elétrico, ou seja, é apenas um guincho, né? Para içar carga. E aqui não, aqui é uma ponte rolante que se desloca dentro de um galpão e ele movimenta a carga, ok? Mais ou menos isso. E como é que a gente monta? Onde é que esses circuitos são montados, né? Os circuitos de acionamento? Onde nós implementaremos aquelas funções discutidas na aula passada. Proteção, segurança, intertravamento, liga, desliga, mudança de velocidade,
variação de torque, enfim. Onde nós iremos montar esse circuito para desempenhar essas funcionalidades, essas funções, essas proteções? No quadro de comando, ok? Não monta um quadro porque dá trabalho montar no quadro exatamente. Lá no IFE a gente nunca teve porque nunca achou necessário, mas hoje, se nós tivéssemos orçamento, eu compraria uns quadros para vocês montarem, para ter essa habilidade de montar dessa forma organizada aqui, ó, para ficar bonitinho. Mas demora muito tempo para montar isso aí. Demora bastante. Então, nós vimos na aula passada duas grandes classificações de motores elétricos, motores de corrente alternada e motores de corrente contínua. Então, esses motores de corrente alternada também são chamados de motores de indução. Eles são amplamente utilizados, a gente discutiu bastante. Ele tem um menor custo de aquisição e manutenção, a gente viu isso também quando a gente viu as partes construtivas, que ele tem partes... ele é um equipamento simples, não tem muitos elementos, e o único, se ele trabalha, se ele opera nas suas condições descritas na placa de característica do motor, praticamente, dependendo, né, da manutenção preventiva dele, ou até preditiva, de lubrificação desses rolamentos, praticamente ele vai funcionar a vida inteira, sem ao menos trocar um rolamento, tá? Aí depende muito das condições de carga que esse motor é submetido, e o ambiente também. Então, ele não requer outras fontes, motor de indução, ele é só conectar ele na rede, se você deseja partir ele diretamente, pronto, ele está funcionando. Você não precisa de nenhuma fonte de retificação de CA/CC para acionamento desse motor. Não aplicável, então, o motor de corrente alternada, ele não é aplicado onde é necessário o controle de velocidade. O controle de velocidade é motor corrente contínua ou motor de corrente alternada, utilizando o inversor de frequência, que é tema do nosso último encontro. Ok? É possível variar a velocidade e controlar a velocidade do motor de corrente alternada? Sim, utilizando o inversor de frequência. Se a gente liga ele diretamente na rede, não, ele vai sair da velocidade zero até aquela velocidade que a gente viu lá na placa de característica do motor, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma possibilidade de redução. Desculpa. Pronto. Motor de corrente contínua, ele normalmente é para aplicações bem específicas, né? Quando principalmente é necessário o motor para controle e ajuste fino, né, de velocidade. Então, você precisa de uma velocidade sem muita variação e que você consiga ajustar no valor desejado, né, do seu processo, você utiliza motor de corrente contínua. Porém, hoje, né, com o avanço da eletrônica de potência, o custo desse motor de corrente contínua vem diminuindo, mas ainda assim fica mais elevado quando utilizar um motor de corrente contínua, quando você compara com a utilização de um motor de corrente alternada e um inversor de frequência para controle de velocidade, né? Porque antigamente eram as fontes retificadas, aquelas fontes para acionamento desses motores de corrente contínua. Isso encarecia, além da máquina por si só, o motor, ele ser mais caro por conta da quantidade de cobre e do processo de fabricação também, ainda existiam essas fontes chaveadas. Hoje, apesar da eletrônica de potência ter barateado esses conversores CACC, ainda assim ele fica mais caro por conta do próprio motor, isso aí sem sombra de dúvida. Eu não sei, não conheço muito bem o equipamento, não sei se ele tem alguma peculiaridade para ele custar mais do que um motor, do que um inversor de frequência, né? Mas eu acredito que isso, o mais significativo aí seria o próprio aspecto construtivo, a característica construtiva dos motores de corrente contínua, tá? Então, o motor de corrente contínua, mesmo com a evolução da eletrônica de potência, ainda ele é um equipamento mais caro quando comparado a um motor de corrente alternada, né, para controle de velocidade,
Mas o motor de corrente contínua, ele normalmente é utilizado se você precisa de um controle e um ajuste fino de velocidade. Tá? Então, onde é que se via antigamente o motor de corrente contínua? Muito em elevador. Eu acho que muito antigamente, tá? Até compartilhei um vídeo com vocês sobre automação. Não sei se não, com vocês eu acho que eu não compartilhei, não. Sobre a automação dos elevadores. E o elevador, há alguns anos atrás, sei lá, 4 décadas atrás, talvez, ou 3 décadas atrás, ainda utilizava motor de corrente contínua, por conta desse controle de velocidade, né? Principalmente de aproximação para cada andar. Se reduzia, se aumentava essa velocidade. Mas hoje, com a invenção e a popularização por conta do custo do inversor de frequência, se utiliza motores de corrente alternada mesmo. E ele faz tão bem quanto os motores de corrente contínua. Tá bom? Professor, quanto à durabilidade? Motor de corrente contínua e motor de corrente alternada? Sim. Olha, de se saber, assim, quando você observa que o motor de corrente alternada, né, considerando principalmente o grau de esquilo, ele tem menos partes sujeitas a desgaste, o motor de corrente alternada do tipo gala de esquilo, ele é uma vida útil considerável, né? Não saberia, assim, depende, tem que fazer manutenção, mas não quer dizer que a vida útil é diminuída por conta da manutenção que você precisa fazer. Então, se você faz as manutenções corretas, eu nunca ouvi na literatura nenhuma referência à vida útil desses 3 equipamentos. Que seria o motor de corrente alternada, o motor de corrente contínua. Agora, já ouvi falar sobre o motor síncrono, né? Que ele tem baixíssima manutenção, ou seja, eu entendo que a vida útil dele é bem elevada. Por quê? Porque ele não tem o problema de aquecimento de partida, né? Do pico de corrente de partida. Como também o motor de corrente contínua também, dependendo da aplicação, se você tem um ajuste do seu, provavelmente a aceleração ela começa de um ponto, de uma tensão bem menor em CC, né? E vai se elevando, provavelmente essa corrente de partida não causa, né, nenhum dano significativo do motor elétrico. Mas o motor de indução de corrente alternada, ele tem uma vida útil considerável, tá? Agora, eu não ouvi nenhuma literatura informar sobre vida útil comparando esses 3 tipos de motores, ok? Motor tem uma vida útil bem grande, desde que se dê a manutenção e seja utilizado de acordo com as especificações técnicas, ok? Ok, professor, obrigado. Então, os critérios de seleção de motores elétricos, vocês viram lá na placa de características alguns deles, né? Fonte de alimentação, condições ambientais, exigência de carga e condições de serviço, consumo e manutenção e controlabilidade. Então, aqueles itens que nós verificamos na placa de característica do motor, cada item daquele vai se alojar aí, digamos assim, em cada critério desse de seleção, né? Então, por exemplo, fonte de alimentação, nós vimos lá tensão, corrente alternada, né? E a frequência. Então, eram parâmetros que estavam lá na nossa placa de característica. Condições ambientais, vocês não viram. O único que vocês viram foi altitude, né? Então, tinha lá altitude, só que estava apagada, mas eu chamei a atenção de vocês. Exigência de carga, potência exigida, rotação, vocês viram. Ciclo de operação, vocês não viram. Configuração física, tem lá uma especificação de também um código que também vocês não viram. Tá? Então, a exigência de carga foi potência, rotação, basicamente o que vocês puderem identificar. Consumo e manutenção não é um parâmetro que está lá na placa de característica. Então, consumo e manutenção está um pouco mais a ver aí com, por exemplo, você escolher um motor standard, um motor de alta eficiência, por exemplo, você escolher um motor CA, um motor CC, então isso está diretamente ligado nesses critérios de consumo e ou manutenção, tá?
Controlabilidade também, motor CA, motor CC, como foi dito anteriormente, ele você consegue um ajuste mais, digamos assim, mais apurado, um ajuste mais exato, né, no valor da sua velocidade. E controlabilidade, posição, torque, velocidade, corrente de partida. Então, esses são os critérios de seleção para motor elétrico. Cada item daquele vai se encaixar mais ou menos aí em um desses critérios. Então, como a gente viu na aula passada, nosso foco são os motores de corrente alternada, tá bom? Os motores de corrente alternada, sejam eles monofásicos ou trifásicos. Então, tanto os motores monofásicos quanto os motores trifásicos, eles apresentam dois tipos, o assíncrono e o síncrono. No motor monofásico existem os assíncronos e os síncronos. Os motores trifásicos existem os assíncronos e os síncronos. Eu não sei porque ele não colocou aqui, mas vamos lá, vamos seguir em frente. Os motores assíncronos monofásicos, eles apresentam os motores do tipo Galadesquilo, que vocês viram, rotor bominado e rotor maciço. Lá no IFMA a gente tem até um rotorzinho lá maciço desse... só rotor mesmo, não tem nenhum motor desse motor assíncrono, né? Mas o nosso objetivo de hoje, por exemplo, é estudar os motores de corrente alternada, monofásico, assíncrono, do tipo gaiola de esquilo. Então, hoje a gente vai falar um pouco, né? Breve introdução, lógico, o que vocês precisam saber para ser um técnico em eletrotécnica. É o split phase, o capacitor de partida, o capacitor permanente, o polo sombreado e o capacitor de dois valores. Bobinado a gente não vai ver, nem o maciço a esterese. Síncrono, muito menos, é muito difícil encontrar um motor síncrono, principalmente monofásico, tá? Motor de corrente alternada, trifásico, assíncrono, vai ser para a próxima aula. Esses motores trifásicos assíncronos, nós veremos especificamente o motor de gaiola de esquilo. Não iremos ver um motor do tipo bobinado. Ok? Os síncronos, muito menos. Normalmente, essas máquinas síncronas, motor é muito difícil de ver. Normalmente, essas máquinas síncronas são geradores. Ok? Então, aqui eu vou passar rapidinho sobre o gaiola de esquilo, porque a gente viu na aula passada, né? Um pouco deles e muitas dessas informações estarão repetidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês, ao final da explicação sobre motores do tipo gaiola, mas vocês podem chamar a atenção se tiver alguma dúvida com relação a isso, tá? Então, os motores do tipo gaiola de esquilo, ele é um motor robusto. Por que ele é um motor robusto? Ele é uma peça inteiriça, né? Então, essa gaiola, ela é fundida em um molde. Então, ele também é conhecido como um motor com rotor curto-circuitado, porque ele tem um anel nas suas extremidades, e esses anéis das extremidades são conectados, são interligados um ao outro por barras também de alumínio, né? Formando essa peça aqui, ó, que a gente viu na aula passada. Então, é um motor robusto, né, de todos, é um baixo conjugado de partida. Então, assim, em sendo robusto e é uma fundição, é um rotor muito fácil de ser fabricado quando comparado a um rotor do tipo bobinado. Tá? Então, por que ele é considerado um conjugado baixo na partida? Mas é em relação à corrente de partida. Essa corrente de partida no motor do tipo gaiola de esquilo pode chegar até 10 vezes a sua corrente nominal. Só que o conjugado que ele desprende no seu eixo não é proporcional a essa corrente de partida. Por isso que se considera que ele tem um baixo conjugado de partida. Tá? E não apresenta escova nem anéis deslizantes, isso é uma vantagem para ele. Né? Ele não apresenta
como os motores do tipo bobinado, eles não apresentam esses elementos que são elementos de desgaste de um motor elétrico. Então, continuando aqui o nosso motor bobinado, então, tanto os motores trifásicos quanto os monofásicos têm os bobinados e o gaiola de esquilo, ó. Gaiola e bobinado, gaiola e bobinado. Tipos de motores. O motor bobinado, ele é composto de bobinas semelhantes ao do estator, ó. As bobininhas aqui, vocês viram naquele princípio de funcionamento do motor. Aquele motor fundamental que foi explicado para vocês como um motor funciona, ele apresentava um motor bobinado. Então, essas bobinas geralmente são ligadas em estrela, apresentam escovas em anéis deslizantes, ó, anéis deslizantes. As escovas não tá aqui, né? Mas vocês viram lá na animação. É possível manipular a corrente e conjugado de partida, ou seja, você vai ter que ter um circuito externo para você poder manipular essa corrente conjugada de partida. Ou seja, além da máquina ter uma grande quantidade de cobre, processo de fabricação delicado, né, e muito mais trabalhoso quando comparado ao anterior, já é de se saber que esse motor é mais caro. Então, normalmente, os motores, por isso que os motores do tipo gaiola são os mais utilizados. Tá? Então, é possível manipular o conjugado de partida e apresenta vários tipos de rolamento que garantem vários tipos de funcionamentos diferentes, vários comportamentos diferentes deste motor elétrico. Tá? Da mesma forma que um número de enrolamentos define velocidade e torque, né? Da mesma forma que o motor fundamental que foi utilizado lá para explicar o princípio de funcionamento do motor naquele vídeo que foi postado para vocês. Ok? Alguma pergunta? Então vamos continuar. Então, motores de corrente alternada que nós iremos estudar, né, são os motores de indução polifático tipo gaiola, que vai ser a próxima semana, tá? Essa semana, hoje, são os motores monofásicos de indução do tipo gaiola, esses 5 tipos aqui, ok? Aí, ainda, né, considerando os motores trifásicos, motores trifásicos de indução do tipo gaiola, tem alguns tipos específicos, tá? É o motor da Lander, por exemplo, que é um motor de dupla velocidade. Então, dependendo do arranjo das bobinas desse motor, você consegue obter dele uma velocidade baixa e uma velocidade alta. A velocidade baixa é sempre a metade da velocidade alta, tá? Então, as ligações estão aqui, ó, impressas na placa de característica do motor. Então, repare que ele é um motor de apenas uma tensão, em 220 volts. O que muda é no arranjo das suas bobinas, se obter uma velocidade maior e uma outra velocidade menor. Então, aqui, ó, é a representação igualzinha ao que está escrito aqui. Como é que você liga um motor da Lander à sua velocidade menor? É só conectar L1 no terminal 1, L2 no terminal 2 do motor, L3 no terminal 3 do motor. E aqui, ó, R no 1 do motor, S no 2 do motor, é basicamente o que tem aqui, e T no 3 do motor. L, porque lá no nosso comando, o L vem diretamente aqui para o 1 do motor, o L2 no motor, por isso que aqui utiliza S. Mas também pode ter L no seu diagrama, tá? Mas dá no mesmo, L ou R em 1, S em 2, T em 3. Para fechamento do motor na velocidade mais alta, é como se você estivesse fechando uma dupla estrela, né? Com esse arranjo. Então, você curta o circuito aos terminais 1, 2, 3,
e alimenta os terminais 4, 5 e 6. Ok? Podemos prosseguir? Então, o outro tipo de motor é um motor de 3 velocidades. Esse motor de 3 velocidades, ele apresenta um enrolamento da lâmpada, ou seja, nesse enrolamento da lâmpada, você vai obter 2 velocidades. Ainda no mesmo extrator, você vai ter um segundo enrolamento. Esse segundo enrolamento vai ter uma terceira velocidade. Então, o motor de 3 velocidades é nada mais nada menos do que um motor com um enrolamento da lambda e um outro enrolamento normal, comum, convencional, que possibilita que o motor gire a uma terceira velocidade. Então, o motor de 3 velocidades, ele... Não, aqui está errado. São dois enrolamentos separados. Um enrolamento da lambda e um enrolamento convencional, né? Trifase convencional. O motor também tem 3 velocidades. Os enrolamentos ligados são independentes e as bobinas ficam inativas quando a outra está ativa, né? Então, quando você ativa o motor a esta velocidade, essa outra bobina fica inativa, ou seja, é um motor grande, pesado, robusto, né, de peso, e, queira ou não, as perdas nesse enrolamento que está inativo são maiores, portanto, esse motor tem uma eficiência não muito boa, tá bom? Então, alguma pergunta? Chat. Ah, mas já foi, né? Diga, Robson. Professor, esses enrolamentos, eles ficam dentro do motor, né? A gente não Na enxerga carcaça. na carcaça, né? Carcaça. Aqui Fica fica aquelas partezinhas, aquelas caixinhas ali dentro, né? naquela caixa de ligação é que você vai ter os fios ali indicando quais são esses terminais. 1, 2, 3, 4. Ah, Entendeu? entendi. Vai ter um ilhóizinho, um anelzinho, que vai estar lá informando, numerado. Ok? Entendi, professor. Beleza. Alguns condutores até está escrito no próprio condutor. 1, 2, 3. Para poder identificar Esse, o esse, terminal. esse 1, 2 e 3 são os comandos do relé que vai entrar, né? Primeiro vai entrar 1, depois vai entrar o 2. Não, lá na frente a gente vai ver como é esse 1, 2, 3 aí. Ah, certo. Bom? Mais alguém? Então vamos lá. Vamos lá, aqui, ó. Constituição ainda do motor de indução. Então a gente vai ver estator e rotor, rapidinho. Então, o circuito magnético estático, a gente viu na aula passada, então também é chamado de estator e é formado por chapa de material ferromagnético. Ó. É formado por chapas empilhadas e isoladas entre si para que ela desempenhe o seu papel, que é de direcionar o fluxo magnético para os condutores a ser induzida a corrente elétrica, né? Então aqui, ó, temos uma carcaça de um motor gigante, né? E essa carcaça desse motor gigante, temos aqui, ó, o núcleo dele, ó, ferromagnético. E essa pecinha aqui, ó, e esse rapaz aqui, certamente, está colocando as bobinas desse motor elétrico, tá? Então aqui, ó, é um núcleo de motor elétrico. Isso aqui são umas lâminas, né? Umas lâminas de silicone, que é para proteger a bobina. E vocês, não sei se vocês sabem, devem saber porque no primeiro semestre vocês fizeram um motorzinho elétrico, né? Então, aqueles fios condutores que formam a bobina, eles são isolados, ele tem um verniz, ele tem uma resina que cobre ele para isolar eletricamente, né? Tem outras funções da resina, mas basicamente ela isola o condutor. Então, para que ao
posicionar essas bobinas dentro dessas ranhuras do núcleo e ela não venha a danificar essa isolação, aí tem essa proteção aqui de silicone, tá? Então, aqui é mais uma imagem da pessoa aqui fazendo o rebobinamento desse motor e colocando a bobina dentro da ranhura. Então, as bobinas são responsáveis em gerar o campo magnético. Então, elas estão localizadas nas cavas abertas do estator. Essas cavas abertas aqui, ó. Essas cavas são chamadas de ranhuras. Ok? Aqui é um motor que ele está quase finalizando o rebobinamento dele. E aqui é um motor depois já prontinho, já rebobinado. Aqui não está pronto não. Está pronto esse aqui, ó, que faz essa organização. Quanto mais próximos eles estiverem juntos, é melhor, porque aí facilita a troca térmica para a carcaça, tá bom? É por isso que eles juntam bastante aqui, ó, unem. E quando o motor é de fábrica, e esse estator ele tá imerso em um verniz para que eles fiquem cada vez mais para que possa dissipar melhor esse calor gerado nessas bobinas, do efeito Joule. Bom, aqui é um rotor, então o rotor também é formado pelo núcleo ferromagnético, que também é laminado. Os rotores podem apresentar bobinas ou podem apresentar barras condutoras, que é o caso dos motores do tipo gala de esquina. Então, na aula passada, a gente viu também a constituição desses elementos, do motor elétrico, que era eixo, rotor, que apresenta o eixo, rolamento, núcleo, gaiola de esquilo, a carcaça, que é o estator, que apresenta esse olhar aqui é para fazer transporte, a caixa de ligação, onde são disponibilizadas as ligações elétricas, enfim, acho que essa não é sapato, não, é a base mesmo, para conectar ao equipamento, ou conectar a um chão mesmo, uma base, para prender o motor elétrico, a champa ou chapa defletora, a ventoinha, enfim, essas partes a gente viu, não tem nenhuma novidade dentro dessa figura. Então vamos iniciar agora. Caso vocês tenham alguma pergunta, façam. Vamos falar agora sobre motores do tipo monofásico, tá? Então, o que a gente viu agora eram as partes, tanto motor monofásico quanto motor trifásico, vai ter carcaça, né? E seus componentes, e rotor e seus componentes. Posso continuar? Então, o motor de indução monofásico, ele apresenta enrolamento de campos ligados em uma única fase, e no motor trifásico, esses enrolamentos de campos são ligados nas três fases, R e ST, ou seja, esse motor é alimentado por uma fonte monofásica, né? Então, o motor com rotor de gaiola de esquilo também, como a gente viu naquele gráfico nosso lá, ele é o destaque de utilização, por ele ser mais barato mesmo, pelo preço, e por ter um funcionamento eficiente e que garante a eficiência do acionamento de vários equipamentos, da maioria dos equipamentos. O princípio de funcionamento é baseado no campo pulsante, que a gente viu lá, né, naquela ilustração, naquela animação do simulador de motor. Mostrei a fase, uma fase, que é uma fase pulsante, depois o conjunto do motor trifásico, que forma um campo girante, né? Por isso que ele diz que o princípio de funcionamento é pulsante, não girante. Daí, o campo pulsante não gera movimento. Por isso que os motores elétricos precisam de um circuito auxiliar no momento da partida, né? Então, por ele não apresentar esse campo girante, né, ele apresenta um torque de partida, que seria o conjugado de partida, bastante baixo. E apresentam circuitos auxiliares de partida simulando uma segunda fase. Então, para o motor ter movimento, ele precisa simular uma segunda fase para que simule um campo girante. E como é que ele faz isso? Depois a gente vê lá na frente, não é no próximo slide, não. Então, aqui, ó, o motor monofásico é basicamente um motor trifásico, em termos de componente.
Ele vai ter uma tampa dianteira, ele vai ter um rolamento, ele vai ter uma ventoinha, ele vai ter um rotor, ele vai ter uma carcaça, ele vai ter uma tampa traseira e uma caixa de ligação. Ok? Não tem nenhum outro elemento. Rolamento traseiro e rolamento de antena. O que o motor monofásico vai ter a mais? Principalmente pela necessidade de simulação de uma segunda fase, né? Para que o campo, ao invés de ser pulsante, no momento da partida, pelo menos ele seja um campo girante, né? Então temos aqui, é acrescentado uma chave centrífuga e o platinado. O platinado é esse elementozinho aqui que promove as conexões elétricas entre o circuito auxiliar e a rede, né? E a chave centrífuga é uma chave que aqui também é uma chave centrífuga. Aqui também, essa aqui é uma chave centrífuga e aqui também é uma chave centrífuga, tá? Eu não coloquei aqui o platinado, não. Então, não, aqui é a chave centrífuga, esse aqui é platinado e esse aqui pode ser uma chave centrífuga, eu não me lembro, não. Mas, enfim, ele tem uma chave centrífuga em platinado e esses elementos são responsáveis em promover as conexões elétricas entre a rede e o circuito auxiliar de partida, tá? Eu ouço às vezes um barulhinho, parece que alguém está no chat, mas nem não. Beleza. Primeiro tipo de motor, né, monofásico. Repare que todos esses motores que a gente vai falar aí são motores tipo galho de esquilo, tá? Pode ser que esse primeiro aqui, cadê? Esse primeiro aqui não seja um motor com rotor maciço, mas ele também tem motor com rotor gaiola de esquilo, tá? Então, o primeiro tipo de motor de indução monofásico é um motor de 2 terminais. O motor de 2 terminais é destinado apenas a um valor de tensão. Não é possível reverter o sentido de rotação desse motor elétrico, tá bom? Ele aqui não é um motor de 2 terminais, porque o motor de 2 terminais não tem um capacitor. Então, isso aqui estaria fora, tá bom? Então, ele tem um circuito principal. Esse aqui também está errado aqui. Esse slide está errado, vou até apagar aí. Que as imagens não correspondem ao motor de 2 terminais, entendeu, gente? Então, o motor de 2 terminais, ele tem apenas um valor de tensão e não é possível reverter o sentido de rotação. Então, o motor de 4 terminais já é um motor que você pode alimentá-lo em 2 tensões, porém ainda não é possível reverter o seu sentido de rotação. Isso aqui está demonstrando qual é a ligação, como é feita a ligação, para obter do motor, possibilitar o motor, alimentá-lo em 220 volts ou alimentá-lo em 110 volts. Eu não vou explicar essa imagem, não. Lá na frente vocês vão entender. Se vocês entenderem a última imagem que eu mostro para vocês, vocês vão compreender como é feita essa ligação aqui. Por isso que quando eu estou no quadro lá com vocês, eu faço. Mas aqui eu não faço, não. Tá bom? Então, aqui vai ser aquela informação que está lá na placa de característica do motor, que segue o mesmo princípio do primeiro aqui, que a gente está mostrando. Tá certo? Da ligação, das conexões, curto-circuitar 1, 2, 3, é você fazer diretamente o que está pedindo aqui. Fazer uma ligação do terminal 2 com o terminal 3, ligar a fase no número 1 do terminal e o neutro, ou a fase 2, se for bifásico, no número 4, do terminal número 4. Para 220, você faz um jump entre o terminal 1 e 3, um jump entre o terminal 2 e 4. Para o jump 1 e 3, você alimenta a fase 1, e para o jump 2, né, você alimenta ou fase 2 ou neutro, depende. Aqui, no caso, vai ser fase neutro mesmo, não tem como ser diferente.
Alguém ia perguntar alguma coisa? Que negocinho complicado isso aí, viu, professor? Não, André, você vai ver lá na frente. Então aqui, não é complicado, André, é pelo seguinte, isso aí vai estar na placa de característica do motor. Ele vai estar lá, ó, isso aqui, ó, você está dizendo que ligue o terminal 2 com o terminal 3 do motor. Liga o terminal 2 com o terminal 3 do motor. Você vai lá, ó, pega os dois fios, junta um no outro e enrosca. Pega o terminal 1, liga na fase, terminal 4 no neutro, morreu. Já para 110 volts, você pega o terminal 1 e 3 e junta e coloca na fase 1. Pega o terminal 2 e o terminal 4 junta e liga no neutro. Pronto. Não tem bicho de 7 cabeças. Isso. E essa informação você não tem que memorizar. Isso vai estar na placa de característica do motor. Tá bom? Já para o motor, né? Então, o motor de 2 terminais não é fase neutro. Se você colocar, ele não inverte sentido de rotação. Se você fizer a ligação, ele só vai ter 2 terminais, é igual a um equipamento elétrico qualquer. É só colocar lá uma fase e um neutro e ele vai girar. Já o daqui é necessário que vocês façam essas conexões, o motor de 4 terminais. E o motor de 6 terminais é um motor que ele, além de permitir que ele seja acionado em 2 tensões, ele também permite que o motor gire no sentido anti-horário. Os anteriores não permitem reversão ou mudança no sentido de giro. Como é feita as conexões? Ó, você transforma, pega o terminal 1, 3 e 5 e conecta em um ponto comum, né? E esses 3, 1, 5 e 3, você faz a ligação na fase da fonte, né, da rede. Pega o terminal 2, 4 e 6, junta eles 3, conecta no neutro da sua rede, né? Já para inverter o sentido de rotação, preste atenção num detalhezinho que ele faz. Repare aqui, ó, 1, 3 e 5 estão juntos e ligados à rede. 2, 4, 6 estão juntos e ligados à rede. Para inverter o sentido de rotação, repare que o 2 aqui, ó, está indo para onde? Hein? Você liga o 2 com qual? Com 6. E você liga um com qual? Com 5. Com 5. Para inverter o sentido de rotação, você vai ligar 1 com 6, 2 com 5. Ó. Como aqui é o mesmo ponto, né? 1 com 6 e o 2 com 5. Ok? Então, só inverte aqui, ó. 1 que está indo para o 5 vai para o 6, que é o mesmo ponto, tudo ponto comum. E o 2 que está indo para o 6 vai para o 5, ó. 2 para o 5. 1, que é o mesmo ponto com 3, vai para o 6. Eu vou mostrar Professor, na hora que eu for fazer a ligação lá, eu só posso escolher um dos sentidos de rotação, não é isso? Sim, sim. Não posso escolher os dois ao mesmo tempo. Lógico que não, porque senão o motor... Deixa eu ver aqui. Se você escolher os dois, você vai... curto-circuito. Ok? Porque tem motor que permite isso, pelo menos trifásico. Não. Ao mesmo tempo, não. Em momentos separados. Isso. Não é ao mesmo tempo. Você não vai ligar... Não, mas a ligação lá. Ele, olha, na melhor das hipóteses, ele pararia, né? Ele não giraria, na verdade, né? Colocasse uma chave de emissora, né, professor? Aí você precisa de um circuito para inverter essas conexões, né? Pode ser manual, existe uma chave manual, inversora, né? E existe o comando que a gente monta em estrela-triângulo, que aprendendo estrela-triângulo você consegue ligar esse motor em 2 sentidos também, ok? Utilizando o mesmo princípio do estrela-triângulo. Não é o mesmo circuito, mas é o mesmo princípio, tá? Eu não vou mostrar mais, já mostrei 3, já é suficiente, porque esse aqui
ele vai dar uma confusãozinha na cabeça de vocês, mas a próxima ilustração deixa mais claro isso aqui. Então, na ligação 110, lembra que eu disse a vocês que o motor tem o seu circuito principal, o seu enrolamento principal e um enrolamento auxiliar, que é o enrolamento, normalmente o enrolamento de partida. Então, aqui, ó, para um motor de 2 tensões, ele vai ter, ó, 2 enrolamentos que estarão ligados em série ou paralelo? Paralelo. Em paralelo. Em paralelo também com o enrolamento auxiliar, ok? Então, esse motor ele vai ter 3 enrolamentos, 2 enrolamentos principal e um enrolamento auxiliar. Para a ligação em 110, no sentido horário, esses enrolamentos estarão conectados em paralelo. Quando eu inverto o sentido de rotação, ó, tá vendo? O 4 não ia para o 6, o 4 vai para onde? Para o 5. O 2, ó, não ia para o 5, o 2 vai para o 6. Só inverte o sentido da corrente, né, para o enrolamento auxiliar. Bom, já no acionamento em 220 volts, o que acontece é o fechamento desses 2 enrolamentos, um dos enrolamentos principal com o auxiliar em paralelo, ó, enrolamento principal, um dos enrolamentos principal em paralelo com o enrolamento auxiliar de partida, que por sua vez estará em série com um dos enrolamentos principais. Então, um enrolamento principal em série com associação de um outro enrolamento principal em paralelo com o acionamento, com o enrolamento auxiliar. E a mudança do sentido de giro, ó, o 2 não vai para o 5, o 2 vai para o 6, o 4 não ia para o 6, o 4 vai para o 5. Isso você faz aqui. Ok? Você liga 1 com 5, pega lá, tem 2 fios, 1 e o 5. Você juntou, pronto, tá junto. Aí você pega a fase e coloca nesses 2. 1 com 5, ligou a fase, pronto. Acabou essa parte aqui, ó. Para ligar o 3, 2 e 6, você vai lá buscar no terminal lá do fiozinho na caixa de ligação, o fio que tem o número 3, o fio que tem o número 2 e o fio que tem o número 6. Junta tudo. Juntou, acabou. Aí você vai pegar lá o 4, o terminal 4, o fio com o terminal 4, com a indicação 4, e liga no neutro, acabou. Tá a ligação em 220 volts no sentido horário. Para mudar o sentido, ó, 1 com 5, 2 com 6, né? 1 com 6, o 2, que é o mesmo ponto aqui, ó, com 5. Pronto. Foi o que eu mostrei para aqui para vocês. Ok? Então, você pode montar um circuito, pode ter uma chave manual para acionar o motor, tanto em um sentido quanto em outro sentido, que é esses motores monofásicos utilizados em portão, né? Portão automático. Pergunta? Ok aí? Então, isso aqui é uma imagem de uma placa de característica. Aqui é uma imagem de uma placa de característica também. Vocês não precisam saber. Isso vai estar aqui, ó, nessa plaquinha aqui, ó. Essas informações aqui vão estar naquela plaquinha ali. Deixa eu ver se tem algum motor aqui monofásico, que a placa dá para ver. Não vai dar para ver aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Ele mostra como é essas conexões. Ver se lá na frente tem, acho que não tem, não. Depois eu não coloco mais imagem de motor, não. Então, vamos lá. Então, a primeira categoria de motores monofásicos são os motores de polo sombreado. É o mais simples de todos os motores. É um motor bem baratinho, muito fácil de fabricar,
né? Utilizado em muitos eletrodomésticos, desde que esse motor atenda às necessidades de carga desse eletrodoméstico, né? De acordo com as características que ele pode oferecer. Então, ele é bem simples, econômico e confiável. Os polos abraçados por espiras estão em curto-circuito. Então, esses polos aqui, ó, é um condutor que abraça esse núcleo, ó, e esse condutor e essa espira, o seu final fecha com o seu início, formando um curto-circuito. Tá? Aqui vocês podem ver, ó. É um condutor grosso que enrola no núcleo deste motor, do estator, né? E o final dele se une com o início dele, formando um curto-circuito. Então, aqui é um lado do polo sombreado, aqui, ó, escondidinho, tem o outro lado do polo sombreado. Você vendo de frente, essa aqui é a bobina do motor, do estator, olha ela aqui, ó, essa parte preta aqui com esses dois fios. Aqui é o núcleo, ó, que é essa parte toda aqui. Esse aqui é o rotor do motor elétrico, representado por essa figura aqui, tá? Então, o sentido de rotação depende do lado em que está situado a parte abraçada do polo. Vocês fizeram a leitura do livro? Tá tudo isso no livro, tá? Então, aqui, ó. O sentido de rotação... Eu tirei a outra imagem. O sentido de rotação do motor é da parte não abraçada para a parte abraçada. Ou seja, esse motor, por exemplo, ele gira do sentido anti-horário. Ele gira da parte não abraçada pela espira de sombra no sentido da parte, né, da porção do núcleo que está sombreado, ou que tem a espira em curto-circuito. Oi. O condutor, né, professor? Abraçando. Não entendi. É a parte que tem um condutor abraçando Isso, essa parte aqui, né? Você está falando? Isso. Então, é do sentido não abraçado para o sentido abraçado pela espira, né? Em curto-circuito. Então, aqui tem um breve diagramazinho que mostra da parte não abraçada, ó, para a parte abraçada pelo sombreamento. Ó. Então, esse motor aqui gira no sentido horário, não abraçada para abraçada. O de cá é da parte não abraçada para abraçada, que seria anti-horário. Ok? Então, aqui ele está mostrando que essa espira em curto-circuito retarda esse campo magnético. Então, ó, esse retardo do campo magnético cria um fluxo magnético após, ó, o enfraquecimento do campo devido à alternância da corrente. Então, esse residual aqui, ó, vai manter esse motor girando por conta desse sombreamento do núcleo. Vocês vão ver isso com mais detalhes, eu acredito, em máquinas elétricas 2. Mas não é relevante, é importante você saber como é que ele funciona, é um motor bem simples e ele tem a seguinte característica, ó. Torque de partida dele é bem baixinho, esse gráfico é um gráfico conjugado de partida versus velocidade no seu eixo, né? Na verdade, aí não é nem velocidade no eixo, aí é uma velocidade síncrona, né, que é a velocidade do campo girante. Então, no momento da partida, esse tipo de motor, ele é um motor fraquinho, desempenha uma potência muito baixa no momento da partida. Vocês vão ver aí motor de geladeira, essa geladeira que tem frost free, que tem ventilação interna para ajudar na convecção, né, para convecção forçada, e ela utiliza muito desses motorzinhos, né? Tem ventilador também de baixa potência que utiliza, aquelas ventoinhas de trás de ar-condicionado utiliza esse tipo de motor, né?
no momento da partida, como ele não está deslocando o ar, ele não precisa de muito torque, só precisa de torque suficiente para mover a palheta, o peso da palheta, né? Mas ele é muito sensível a isso, então, se a palheta estiver desbalanceada, pode ser que esse motor queime, mas é um motor simples, confiável, que funciona muito bem. Então, ele tem um torque de partida baixo, né, no momento da partida, e essa é a característica desse motor de polo sombreado. O segundo tipo de motor, né, então, assim, é o segundo tipo de motor, porém, é o segundo mais simples, mas é o primeiro que tem um circuito auxiliar de partida. Aqui, o que auxilia na partida é o sombreamento, né? E aqui, o que auxilia na partida é o enrolamento auxiliar. Esse enrolamento auxiliar, ele é defasado, ó, 90 graus do circuito principal. Então, esse é o primeiro tipo de motor do tipo fase dividida. O anterior é polo sombreado, esse é o segundo mais simples, um tipo de motor monofásico, que seria o de fase dividida. Todos os seguintes são de fase dividida, com características construtivas diferentes, tá? A gente vai ver cada um deles, mas todos são motores monofásicos de fase dividida, porque ele apresenta, ó, um circuito auxiliar de partida. Então, o enrolamento auxiliar se desconecta quando a velocidade do motor atinge entre 70% e 80% da velocidade síncrona. Quem é que tira esse motor, esse circuito auxiliar, do circuito de acionamento desse motor? É a chave centrífuga. É aquela chave centrífuga lá, ó, do nosso motor, junto com o platinado. Tá? Platinado é a parte fixa desse circuito de desconexão desse circuito auxiliar, e a chave centrífuga é a chave que está conectada ao eixo, que é a parte móvel. Tá? Então, essa chave centrífuga, ela, quando o motor atinge, ó, entre 70% e 80% da velocidade síncrona, esse circuito aqui, ó, é desconectado, ok? Ele é desconectado e o motor já pode girar e consegue dissipar no seu eixo, consegue disponibilizar no seu eixo as suas características grifadas lá, impressas na placa de característica, de potência, de corrente, tensão, e velocidade, enfim. Esse tipo de motor, que é o de fase dividida, só com o circuito auxiliar de partida, ele permite mudança de giro, invertendo a polaridade de alimentação do motor. Então, tomem cuidado, que é só inverter lá, e você consegue inverter o sentido de rotação desse tipo de motor, fase dividida, sem capacitor. O segundo é igualzinho, não, é parecido com o primeiro, só que é acrescentado um capacitor para a partida, ó. Ele apresenta um circuito auxiliar de partida, também defasado 90 graus em relação ao enrolamento principal, e ele é semelhante ao anterior e é acrescido um capacitor, né? Esse enrolamento auxiliar se desconecta da mesma forma que o anterior, quando o motor atinge entre 75% e 80% da velocidade síncrona. O que ele ganha? Qual é a vantagem? Qual é o benefício do acréscimo de um capacitor nesse enrolamento auxiliar? É o aumento do torque de partida, tá? E assim como o anterior, ele também permite a inversão do sentido de rotação. Então, ó, aqui é o momento da partida, como ele afirma aqui, ó, que o capacitor ele incrementa esse torque de partida, então ele disponibiliza um conjugado maior no momento da partida. Aqui é um momento também entre 75%, entre 70% e 80% da velocidade síncrona. Esse circuito é desconectado do sistema, e esse motor tende a atingir a velocidade nominal e permanecer no conjugado nominal, que é o que está expresso na placa de característica do motor.
Então, esse motor com capacitor de partida, o torque pode chegar a 350% do torque nominal. Então, quando o motor atinge a velocidade síncrona, o torque zera. Por isso que ele mostra aqui, ó, se esse rotor continuar a aumentar a velocidade, e ele chegar à nossa velocidade síncrona, os campos se alinham e esse motor trava. É o que está mostrando este gráfico. Tá? Então, comparado ao primeiro, o segundo, também o circuito sai, porém é adicionado um capacitor de partida. O terceiro tipo, ele apresenta igualzinho ao anterior, porém, ele não tem a chave centrífuga que tira esse capacitor no momento da partida. Então, esse é o tipo do motor com capacitor permanente. O que é que se ganha com o capacitor permanente? O valor de capacitância desse capacitor é diferente da capacitância desse capacitor aqui, tá? Capacitores de partida têm uma capacitância muito maior do que os capacitores permanentes. Então, não invente, esse aqui é um capacitor, a chave centrífuga deu defeito, aí você vai lá e conecta, faz um jump lá, se é que é possível fazer, não sei, mas se for possível, você vai lá e faz um jump, uma ligação direta lá, e isso vai trazer outros problemas. Seu motor não vai ter o mesmo desempenho do que ele deveria ter, tá? Então, um capacitor permanente, ele tem uma capacitância menor quando comparado ao capacitor de partida. E esse motor com capacitor permanente, circuito auxiliar também permanente, ele tem melhores rendimentos em fator de potência, e os fluxos magnéticos desse motor, eles são muito parecidos com os motores polifásicos. Eles têm um rendimento muito parecido com os motores polifásicos. São os trifásicos, né? Então, aí, ó, ele tem um toque de partida moderado, né? Mas ele desprende, no seu acionamento dinâmico, ele desprende uma potência muito parecida com os motores trifásicos, tá? Então, o torque do capacitor permanente, ele é moderado, mas ele consegue desempenhar uma dinâmica de acionamento melhor quando comparado ao primeiro motor, tá? Então, assim, lá em máquinas elétricas, vocês vão ver a diferença entre esses equipamentos, né, de verdade, como ele que realmente funciona, tá? O que ele é melhor, o que ele é melhor, mas aí é matematicamente que o professor vai mostrar para vocês. Vamos mostrar o circuito para você lá direitinho, né? As relações, como a defasagem, como é que fica, quando você coloca um capacitor, como é que isso acontece, no momento da partida, isso aí é com ele, né? Aqui eu só quero mostrar para vocês que existem esses tipos de motores e que eles funcionam de maneira diferente, portanto, não pegue um capacitor de um motor de um tipo para aplicar para utilizar em uma aplicação que ele não é adequado. É monofásico, eu posso colocar lá? Não, tá? E por último, nesses motores de fase dividida, o split phase, nós temos o circuito auxiliar e a composição dos dois últimos, que é um capacitor permanente e um capacitor apenas para arranque, né, que é para partida. Então, esse motor de dois capacitores, o capacitor two-valve, capacitor, alguma coisa assim, apresentam vantagem dos dois tipos de motores anteriores, ou seja, ele vai ter um bom torque na partida, um elevado torque de partida, e a sua característica de funcionamento dinâmico vai ser muito parecido com os motores trifásicos, né? Então, ele tem um elevado torque da partida e fator de potência elevado. Eles atingem velocidades diferentes também. Cada tipo de motor daquele atinge uma velocidade diferente, tá? Então, esse aqui se aproxima muito mais da velocidade síncrona sem perder torque. Tá vendo aqui? Ele se aproxima no seu 100% aqui, ó, muito mais próximo da velocidade síncrona. Os anteriores não, ó. Esse aqui também. Mas o de cá não, ó. Se você traçar um gráfico aqui, ele vai atingir uma velocidade, sei lá, de 98, 90 e alguma coisa. Ou seja, a sua velocidade vai ser um pouco menor dos anteriores. Esse aqui chega muito próximo
a velocidade síncrona. Por isso que ele tem eficiência melhor, torque melhorado, características dinâmicas melhores. Tá? Aqui é basicamente esse gráfico do torque disponível no momento da partida, que seria de até 200 vezes, né, 200%, 2 vezes, e o momento aqui da desconexão desse circuito auxiliar com o capacitor, porque o permanente ele continua. Alguma pergunta? Então, basicamente, o que diferenciam eles é as características dinâmicas de funcionamento e torque. Se você tem um equipamento que precisa de uma partida com torque elevado, né, você vai ter que utilizar um motor que disponibilize no seu eixo uma potência adequada para o acionamento da máquina. Ok? Esse motor universal, nós temos agora 2 motores, rapidinho, careção. Acho que dá para terminar nesses 6 minutos. O motor universal é aquele motor, daquele princípio de funcionamento do motor elétrico, né? Só que é um motor série, né? E não um motor paralelo. Ele mostra para vocês o motor CC para demonstrar o princípio de funcionamento, utilizando o motor paralelo e o motor série. E esse motor universal é um motor série. Eu acho que até que ele fala, não me recordo muito bem, ele fala naquela explicação dele lá. Então, esses motores universal são utilizados muito em eletrodoméstico. Aspirador, liquidificador, eletrodoméstico de modo geral, né? Aspirador, liquidificador, aí vai ser a variante desses eletrodomésticos, né? Ele pode operar tanto corrente alternada como corrente contínua. Por que ele é muito usado? Ele é simples, não precisa nenhum circuito auxiliar, é só variar, a velocidade ela pode ser variável, né? Você pode variar a velocidade com ele, de maneira fácil, simples. Ele apresenta grandes conjugados para baixa velocidade e baixo conjugado para alta velocidade. Então, por exemplo, a furadeira, né? A furadeira, como ela gira muito rápido, ela não tem muito conjugado, muita potência disponível no momento da partida, né? Mas aquelas parafusadeiras, por exemplo, ela tem. Dificilmente uma boa parafusadeira você vai conseguir segurar o mandril dela, porque ela tem um grande conjugado em baixa velocidade. Então, se vocês olharem atrás da furadeira, atrás da parafusadeira, embaixo do liquidificador, vocês vão ver grande faiscamento por conta das escovas. E aqui é o circuito, né, do motor universal série, que é aquele mesmo que o rapaz mostrou lá no princípio de funcionamento do motor. Então vem aqui, digamos assim, a fase, passa pelo enrolamento do estator, do enrolamento do estator vai para o enrolamento do rotor através das escovas e dos anéis, né, do coletor, passa pela bobina e retorna também pelo estator, voltando para a fonte, né? Então, esses motores universal são muito utilizados em eletrodoméstico. Motores síncronos, por último, por fim. Motores síncronos, normalmente, essas máquinas síncronas são geradores. Motores síncronos vocês vão ver muito pouco na vida profissional de vocês. Eu não conheço um motor síncrono, só um gerador síncrono. Já visitei muitas fábricas, trabalhei em 2 fábricas. Tive muitos alunos que passaram aqui pelo IFBA, eletricista, que trabalham em fábricas. Nenhum chegou, professor, lá na fábrica tem um motor síncrono, nem ela usa para isso. Não conheço, né? Tem muitos alunos que são eletricistas de trecho, ou seja, rodam essas fábricas do polo petroquímico e nenhum deles chegou para mim, professor, lá tem uma máquina síncrona, um motor que serve para acionar tal coisa. Não conheço, tá? Já busquei na literatura, ele só diz isso aí que a gente vai ouvir. Os motores síncronos possuem estator e enrolamento estator da armadura igualzinho aos motores trifásicos. Então, se você pega um motor com rotor bobinado e um
motor com rotor bobinado e uma máquina síncrona e um motor síncrono, eles serão basicamente semelhantes, né? Lógico que existem uns elementos adicionados a esse motor síncrono. Então, assim como o motor de indução, a circulação de corrente do enrolamento distribuído do estator produz um fluxo magnético girante que prossegue em torno do entreferro. Mesmo princípio de funcionamento do fluxo magnético do estator, não muda absolutamente nada. Então, só que é o seguinte, para o rotor, aqui é o nosso rotor, para o rotor, ele vai ter uma fonte de alimentação externa. Então, se para o nosso circuito, para o nosso motor do tipo bobinado, as correntes, não é parecido com isso aqui não, tá? Se o nosso motor com rotor bobinado, o nosso estator induz correntes no rotor, produzindo os efeitos de atração e repulsão eletromagnética, fazendo o motor girar, aqui, além dessa indução acontecer nesse rotor, existe uma fonte de corrente contínua que garante um fluxo magnético muito peculiar para as máquinas síncronas, né? O que isso traz de benefício? Esse motor pode chegar a girar muito, mas muito próximo, então, àquela velocidade síncrona nossa lá, né? Então, no estator, o fluxo magnético é igualzinho àquele nosso estator lá, que a gente viu na aula passada, daquele motor de indução, né, do tipo gaiola. Porém, esse motor tem um rotor bobinado e nessas bobinas do rotor é induzida a corrente, quer dizer, é injetada a corrente contínua que gira um campo magnético com fluxo magnético bem peculiar que garante que o motor chegue a velocidade no seu eixo igual à velocidade síncrona. Por isso que esse motor é chamado de motor síncrono, tá? E qual seria essa velocidade síncrona? Seria a nossa velocidade lá do estator. Nossa velocidade do estator, que é a velocidade síncrona, é dada por 120 vezes F, que é a frequência da rede, dividido pelo número de pares de polo. Então, o nosso motor síncrono, o seu eixo, o seu rotor, gira a velocidade síncrona, enquanto os motores do tipo gala de esquilo e até rotor bobinado também, ele vai girar, né, a velocidades próximas à velocidade síncrona, e não a velocidade síncrona. Né? Então, o que é que traz? Traz vantagem econômica da utilização de motores síncronos. Eles são motores de altíssimo rendimento por conta dessa velocidade. Ela quase atingir a velocidade. Na verdade, ela atinge a velocidade síncrona. Né? Esse tipo de motor pode ser utilizado para correção de fator de potência. Se utiliza motores síncronos quando essa velocidade não pode variar sobre variação de carga. Então, existem cargas, acionamentos que pode variar bastante, né, a necessidade ou exigências de carga no motor, e isso faz com que esses motores percam ou ganhem velocidade à medida que essa variação de carga acontece. Isso não acontece com os motores síncronos, tá? Então, utiliza-se motores síncronos quando essa velocidade, quando você precisa de acionamento com uma velocidade constante, mesmo sob variação de carga. E ele é um motor que apresenta uma manutenção bem reduzida, uma vez que as características dinâmicas elétricas elas são bastante eficientes, ok? Normalmente se utiliza motores síncronos para corrigir fator de potência de rede e para acionamentos onde se deseja velocidade, onde as variações de cargas acontecem, né, são frequentes, e esse motor não pode variar a sua velocidade. O que eu tenho para vocês hoje? Perguntas?
que não, né? Não foi gerada ainda. Então, encerro por aqui, né, a gravação e a gente vai continuar aqui. Caso tenha alguma dúvida, a gente continua fora da gravação.